Você que já se acostumou com as nossas mensagens, ajude a fortalecer o nosso canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens, deixe o teu like e compartilhe nossos vídeos com seus grupos de amigos. Receba e divulgue a graça de Jesus. Graça e paz, meus amados irmãos. Povo saudável do corpo, alma e espírito. A palavra de Deus diz assim, no livro de João, capítulo 6, versículo 57. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram maná e morreram. Quem comer este pão, viverá para sempre. E disse estas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus, o pão da nossa vida, o Espírito que vivifica. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra te traga cura física, mental e espiritual no nome de Jesus. Meus amados irmãos em Jesus Cristo, sempre, meus amados, que surge a palavra saúde, as pessoas se referem à saúde física, à ausência de doenças do corpo material. A Organização Mundial da Saúde define saúde como sendo um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doenças. E dentro desse conceito, compreende-se então que a pessoa pode não ter nenhuma enfermidade, mas ao mesmo tempo também não ter a saúde física. Uma condição não compromete a outra. Para manter o corpo saudável, existem várias recomendações dos especialistas, que incluem, por exemplo, dormir bem, praticar exercícios, se alimentar da forma adequada, beber muita água, evitar o sedentarismo, reduzir o estresse, cortar o fumo, o álcool em excesso e os hábitos nocivos, e realizar acompanhamento médico regular e periódico. Todas essas práticas, entre outras, estão incluídas no conjunto de atividades ou cuidados preventivos para se manter a saúde em dia.
Mas existem também as enfermidades que independem de qualquer medida de prevenção e que se inserem de forma furtiva no corpo humano, para as quais a ciência se utiliza de métodos corretivos, que podem incluir terapias, medicamentos, mudança de hábitos e, quando necessário, cirurgias. Não devemos nos automedicar. Tanto para a manutenção quanto para a recuperação da saúde física, é recomendável a assistência de um profissional especializado para que, tentando resolver um problema, não criemos outro. E ao invés de uma doença, tenhamos que tratar de duas ao mesmo tempo. Todos os países do mundo contam com uma estrutura específica de cientistas que se dedicam à pesquisa da existência e procedência dos males do corpo e as formas de tratá-los, para trazer bem-estar e segurança para a sociedade. No Brasil, meus irmãos, a Constituição estabelece que saúde é um dever do Estado. A Bíblia contém, em seu Antigo Testamento, a descrição de certas enfermidades do corpo, como, por exemplo, a lepra, bem retratada no livro de Levítico. Essa doença era tida como um castigo de Deus e requeria a realização de rituais de purificação do pecado para sua cura. Nos casos mais graves, as pessoas eram isoladas da sociedade até a purificação total da sua pele, porque se tratava de uma doença altamente contagiosa. Naquela época, meus amados, não existiam ainda os cientistas e médicos especialistas como temos atualmente. Nos dias de hoje, a lepra, atualmente conhecida como hanseníase ou mal de Hansen, permanece viva, ativa e de igual modo contagiosa, e é diagnosticada a partir do surgimento de manchas na pele. Mas nem toda mancha clara na pele significa hanseníase. É preciso uma avaliação, meus irmãos, que seja realizada por um médico especialista através de biópsia realizada em amostras coletadas da pele e partes do corpo. Estima-se que somente no Brasil a lepra chega a acometer mais de 30 mil pessoas por ano. Mas a boa notícia é que ela está dominada pela ciência. Quer dizer, a lepra hoje não é mais uma ameaça, ela tem cura. E a partir do diagnóstico, o paciente é tratado com medicamentos distribuídos gratuitamente na rede pública de saúde. O ser humano sempre se preocupou com a sua saúde física. Qualquer pessoa deseja ter uma vida saudável, sem complicações e sofrimentos. Muitos, por prevenção ou por recomendação médica, praticam exercícios, fazem dietas e adotam práticas que conduzem a uma vida saudável. No caso de detecção de algum sintoma estranho ou sinal de enfermidade, inclusive as pessoas que por falta de tempo ou falta de condições não investem nos métodos preventivos, recorrem imediatamente aos médicos para interromper e reverter o quadro de enfermidade. Poucos são, meus irmãos, os que recorrem a Deus para conseguir um corpo são.
No nosso caso, meus amados, como somos filhos de Deus, temos uma responsabilidade a mais que as pessoas do mundo. Precisamos cuidar muito bem dos nossos corpos, não apenas por nós mesmos, mas porque eles são um patrimônio concedido a nós pelo nosso Deus. E são também o templo do Espírito Santo de Deus. Jesus, quando ascendeu aos céus, rogou ao Pai que nos enviasse o seu Espírito Santo, o nosso Consolador, para estar conosco para sempre. E hoje ele habita no interior de cada um dos filhos de Deus. João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. 1 Coríntios 6, 18. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Provérbios 3, 7. Não sejas sábio a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isto será saúde para o teu âmago e medula para os teus ossos. Meus irmãos, ter um corpo saudável e uma vida tranquila é uma grande bênção, porque desse modo temos mais força e mais disposição para trabalhar, servir a Deus e desfrutar da vida. Devemos agradecer ao Senhor todos os dias pela nossa saúde e quando no surgimento de qualquer enfermidade física, precisamos crer, meus irmãos, fazendo uso da fé, que Deus é poderoso para nos curar. E precisamos orar a Ele pela cura. Nós temos, meus irmãos, que recorrer primeiramente a Deus e depois então aos médicos, nunca ao contrário. Porque buscar primeiro a Deus é um ato de fé e faz com que o Senhor nos conduza até o profissional por Ele escolhido para tratar aquele mal. O rei Asa foi acometido de uma doença muito grave nos pés, mas ao invés de buscar ao Senhor, buscou os médicos. Confiou mais nos homens do que em Deus, e isso desagradou ao Senhor. Asa permaneceu por 2 anos padecendo daquela enfermidade sem obter a cura, e dela veio a morrer. A saúde do corpo, meus irmãos, não é nada se não temos a Deus. Conhecer ao Senhor, amar ao Senhor e servir ao Senhor é mais importante do que ter um corpo saudável, porque assegura a nossa saúde espiritual. E mesmo tendo alguma enfermidade física, pela nossa fidelidade, o Senhor pode nos curar ou nos usar a si mesmo para fazer a sua obra. O apóstolo Paulo, meus amados, o maior pregador da graça de Jesus, aquele que foi arrebatado ao 3º céu para receber a revelação do novo tratado da graça de Jesus, nos revela em sua 2ª carta aos Coríntios
que ele possuía um espinho na carne, que ele não esclarece muito bem o que era. Mas ele diz que, havendo orado ao Senhor, Jesus lhe respondeu que a sua graça lhe bastava, porque o seu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, meus irmãos, uma pessoa pode até mesmo não ter plena saúde física por algum propósito do Senhor, mas ser por ele usado. Os nossos corpos vieram do pó e para o pó um dia voltarão. Mas então é fundamental e mais sábio, meus amados, que tenhamos sim saúde espiritual, porque o nosso espírito voltará para o nosso Deus que o deu. Segunda de Crônicas 16, 12. E no ano 39 do seu reinado, Asa caiu doente de seus pés. A sua doença era em extremo grave. Contudo, na sua enfermidade, não buscou o Senhor, mas antes os médicos. E Asa dormiu com seus pais e morreu no ano 41 do seu reinado. 2 de Coríntios 12, 7. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Eclesiastes 12, 7. E o pó volte à terra, como o era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Louvado seja o Senhor. Meus amados, ter saúde espiritual depende de estarmos no centro da vontade de Deus. Existem pessoas que precisam padecer, passar por momentos difíceis para finalmente buscarem ao Senhor. E isso é parte do plano de Deus para aqueles que foram por Ele escolhidos e predestinados para serem dele para sempre, mas que se encontram por ora distantes dele. A enfermidade espiritual, meus amados, decorre da fraqueza do espírito, que fica suscetível aos ataques do maligno e não consegue resistir às tentações. E desse modo, a pessoa se torna, meus irmãos, uma presa fácil para o inimigo das nossas almas. Um espírito enfraquecido tende a gerar também um corpo físico doente. Para termos saúde espiritual, meus amados, precisamos beber da água que Jesus nos trouxe e nos alimentarmos das verdades de Deus. Em outras palavras, precisamos conhecer profundamente, meus irmãos, a palavra de Deus e vivermos segundo as diretrizes que Ele nos deixou. No livro de João, Jesus revelou que nos dá de beber a água que nos fará nunca mais sentirmos sede.
nos conduzirá para a vida eterna. Na terceira carta do apóstolo João, ele se dirige ao presbítero Gaio, desejando que ele tenha plena saúde física, da mesma forma como é saudável a sua alma. Notem, meus amados, que a Bíblia não fala de forma explícita na saúde espiritual, mas de forma implícita sim. Em bem da verdade, mais que para a nossa saúde física, as orientações bíblicas estão voltadas para a nossa saúde espiritual. Quando João diz a Gaio que vai bem a sua alma, ele está dizendo que Gaio tem uma boa saúde espiritual, já que muitos testificavam de que ele andava na verdade de Deus e no amor para com os irmãos. No trecho de Provérbios, que apresentaremos na sequência, o Senhor está nos recomendando atentarmos para a sua palavra e para as suas razões, para as guardarmos nos nossos corações, porque elas são vida e saúde para os nossos corpos físicos e espirituais. João 4:13. Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Terceira de João 1:1. Ao presbítero amado Gaio, a quem em verdade eu amo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos, que em presença da igreja testificaram do teu amor, aos quais, se conduzires como é digno para com Deus, bem farás. Provérbios 4:20. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido. Não as deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-as no íntimo do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para todo o seu corpo. Glórias a Deus, que nos deixou a sua palavra. As pessoas do mundo, meus irmãos, não dão a importância devida ao bem-estar do espírito. Muitos não creem em Deus e se excedem nos seus cuidados apenas para com o corpo físico. São cirurgias plásticas e intervenções diversas para manter a aparência física e a saúde do corpo. E para tratar da fraqueza espiritual, meus amados, quando eles a detectam, eles fazem justamente o que não deveriam fazer. Buscam ajuda naquele que se aproveita sempre das fragilidades do nosso espírito. No trecho inicial que apresentamos, do livro de João, capítulo 6, Jesus nos revela que quem dele se alimenta também viverá por ele. Isso, meus amados, é saúde espiritual. João 6:57.
Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Jesus faz ainda, meus amados, uma revelação impressionante. Ele nos diz que o povo de Israel, aqueles que peregrinaram no deserto e comeram do maná, morreram. Mas ele não está falando de morte física, está falando de morte espiritual. Isso indica, meus amados, que nem toda a nação de Israel se salvou, mesmo havendo sido a nação escolhida para a salvação. Mas ocorre que muitos deles haviam se rebelado contra Deus e rejeitado as leis de Deus. Então, meus amados, não basta termos o título de salvos. Precisamos manter a integridade da nossa saúde espiritual. E como fazemos isso? Conhecendo e obedecendo as ordens de Deus. Jesus nos diz, meus amados, que quem se alimentar dele viverá para sempre. João 6:58. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. O Senhor nos deixou em sua palavra, meus irmãos, inúmeras instruções de como mantermos, obtermos ou recuperarmos tanto a saúde física quanto a espiritual. Nós vamos apresentar algumas dessas instruções. Vemos, por exemplo, que se fizermos tudo o que é reto aos olhos do Senhor e seguirmos os seus mandamentos e estatutos, Ele nos livra das enfermidades, porque Ele é o Senhor que nos cura. É o Senhor que nos sara. No livro do profeta Isaías, somos informados de que Jesus já levou sobre si as nossas enfermidades e que pelas suas feridas nós fomos sarados. No livro de Êxodo, Deus, falando à nação de Israel, declara que se servirmos a Ele, claro que somente a Ele, Ele abençoará os nossos alimentos e retirará de entre nós as enfermidades. Na sua carta aos Efésios, o apóstolo Paulo nos revela que assim como ninguém consegue odiar a própria carne, pois a alimenta e sustenta, o nosso Senhor Jesus também cuida da saúde de todos os que são membros do corpo da sua igreja. Êxodo 15:26. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Isaías 53:4. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Êxodo 23:25.
servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de vós as enfermidades. Não haverá mulher que aborte, nem estéril na tua terra. O número dos teus dias cumprirei. Enviarei o meu terror adiante de ti, destruindo a todo o povo aonde entrares, e farei que todos os teus inimigos te voltem às costas. Efésios 5, 29. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Louvado seja o Senhor. Glórias ao nosso Deus. Nunca é demais, meus amados, darmos glórias a Deus. Jesus afirma ainda, meus amados, que o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita, e as palavras dele são Espírito e vida. Então fica claro, meus amados, que Jesus veio para trazer a salvação, mas para os que nele creem e obedecem às ordens do Pai. No livro de Mateus, capítulo 7, no trecho que veremos na sequência, meus amados, Jesus declarou que não basta tratá-lo de Senhor para entrarmos no reino dos céus. Precisamos também fazer a vontade do Pai. João 6, 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mateus 7, 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Glórias a Deus. Meus amados, é da água de Jesus que temos que beber, e é do pão dele que temos que comer. Temos que seguir fielmente as leis de Deus, fazendo a vontade dele em detrimento das nossas, dentro da doutrina que ele nos deixou. Assim, viveremos esta vida presente sem sofrermos disciplinas e sanções da parte do Senhor, e ao final alcançaremos a desejada salvação eterna. Precisamos, meus amados, mais que a saúde do corpo físico, manter saudáveis os nossos espíritos. O Senhor nos deu o sentido da visão, meus amados. Agradeçamos a Ele e aproveitemos para estudarmos a sua palavra. Ele nos dá sabedoria e discernimento para compreendermos a sua vontade. E ele nos deixou todas as orientações e diretrizes que temos que seguir. Isso nos faz totalmente responsáveis pelos nossos atos e pelas consequências que deles advirão. Serão boas consequências se formos obedientes a Deus, mas serão péssimas, meus irmãos, se nos rebelarmos contra Ele ou ignorarmos as suas instruções. Destacamos aqui, meus amados,
que todas as diretrizes deixadas pelo Senhor para nós são todas, sem exceção, meus amados, para o nosso bem. Então, diante disso, meus irmãos, concluímos que ser sábio significa deixar de lado a nossa sabedoria e usar sempre a sabedoria de Deus. Deus nos previne na sua palavra contra hábitos que conspiram contra a nossa saúde, tanto física quanto espiritual. Por exemplo, no livro de Provérbios, aprendemos que o excesso de bebida forte é um péssimo hábito que deve ser evitado a todo custo. Quem está ainda preso a vícios precisa de libertação espiritual e deve orar ao Senhor por essa causa. No livro de Salmos, encontramos a promessa de Deus de sustentar, livrar e curar todos os que são generosos para com os necessitados. E na primeira carta a Timóteo, o apóstolo Paulo ensina aquele jovem pastor e a todos nós que o uso da piedade para com os irmãos é mais proveitoso do que o exercício corporal, porque tem a promessa de uma vida tanto no presente quanto no porvir. Provérbios 23, 29. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando vinho misturado. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No fim, picará como a cobra e como o basilisco morderá. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas e o teu coração falará perversidades. E serás como o que se deita no meio do mar e como o que jaz no topo do mastro. E dirás, espancaram-me e não me doeu, bateram-me e nem senti. Quando despertarei? Aí então beberei outra vez. Salmo 41, 1. Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará no dia do mal. O Senhor o livrará e o conservará em vida. Será abençoado na terra, e tu não o entregarás à vontade de seus inimigos. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Tu o restaurarás da sua cama de doença. 1 de Timóteo 4, 8. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa na vida presente e da que há de vir. Louvado seja o Senhor. A Bíblia nos apresenta, meus amados, também algumas formas de alcançarmos cura, tanto para as doenças do corpo quanto do espírito. Tiago nos revela que a oração de fé, realizada por um justo, salva o doente e até mesmo consegue perdoar os pecados que ele houver cometido. Isso é cura física e espiritual, meus irmãos. Em Provérbios, aprendemos que o coração alegre é como um bom remédio. E Jesus nos deixou dito no livro de João que ele veio para que tenhamos vida e vida em abundância.
Isso também significa uma vida livre de enfermidades físicas e espirituais. Jesus nos revelou também que Ele é a porta, pela qual quem entrar sairá e encontrará pastagens. Meus amados, entrar e sair significa atravessar ou passar através. Isso confirma que é através de Jesus que nós passamos desta vida terrena para a vida eterna. Ele é o Alfa e o Ômega, o começo, o meio e o fim, o único caminho, a verdade e a vida. Tiago 5:14. Está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, seriam perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Provérbios 17:22. O coração alegre é como bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. João 10:9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. João 14:6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Glórias ao nosso Senhor Jesus. O que seria de nós sem Ele, meus irmãos? Todos já sabemos, meus amados, que a alimentação é parte integrante do nosso processo de conservação e manutenção da saúde e cura dos males do corpo e do espírito. Além de todos os cuidados que comentamos, que não são os únicos, meus irmãos, existe algo deveras preocupante que temos trabalhado em quase todas as nossas mensagens e não vamos nos furtar desta. Existem muitos irmãos que estão se alimentando, meus amados, de alimento espiritual vencido, com prazo de validade vencida, porque estão se submetendo a falsas doutrinas e heresias, pela falta do conhecimento bíblico devido, por não se dedicarem à leitura bíblica regular e completa. Muitos irmãos estão sendo enganados, estão sendo conduzidos através da extinta lei de Moisés para o judaísmo, ao invés do cristianismo. No trecho do livro de Hebreus, que estamos apresentando aí embaixo, meus amados, vemos que devemos nos alimentar da graça do Senhor e que somente a graça é capaz de nos fortificar. Nos diz ainda o autor que devemos, meus irmãos, rejeitar alimentos que de nada aproveitaram os que a eles se entregaram. É claro, meus amados, que o autor, quando nos recomenda nos alimentarmos da graça, está se referindo a alimento espiritual, a saúde espiritual, e não a alimentação física. Do mesmo modo,
quando ele menciona os alimentos que de nada aproveitaram, os que a ele se entregaram, está se referindo a doutrinas que não conduzem a nada, que não alimentam, mas na verdade envenenam. E em particular, meus amados, entre elas está com destaque a extinta lei de Moisés. A lei, meus amados, foi extinta por Jesus. E além do alimento fraco, que sempre foi, hoje é um alimento vencido, um prazo de validade vencida. Pode ser, meu amado irmão, minha amada irmã, que alguém goste de estar debaixo de um jugo pesado de proibições e ordenanças, de que faça isso e aquilo, e não faça isso ou aquilo outro. Pode ser que alguém sinta prazer e alegria em oferecer sacrifícios carnais ao Senhor, como jejuns de alimentos, batismo nas águas, noites de vigília e subida aos montes. Mas o Senhor não gosta e nem recebe isso. Independentemente da pessoa preferir realizar esses sacrifícios, está debaixo de um jugo pesado, em detrimento da liberdade que Jesus nos trouxe com a sua graça. Sacrifícios carnais, meus amados, só servem para negar o sacrifício único e eterno realizado por Jesus. E não é negando ao nosso Deus que conseguiremos saúde espiritual e tampouco a salvação eterna. Sejamos sábios, meus amados, porque Deus espera receber de nós apenas, meus amados, sacrifícios espirituais. O nosso louvor e adoração a Ele, no nosso culto racional. Estudemos, pois, a palavra de Deus. Não nos conformemos, meus amados, com esse mundo ao qual nós nem pertencemos. Oremos sempre ao Senhor, pedindo orientação de onde Ele deseja que nós estejamos. Façamos a vontade, meus amados, daquele que nos criou, que nos amou e que irá nos julgar no final. Alegremos, meus irmãos, o coração do nosso Deus e tenhamos plena saúde do corpo, alma e espírito, no nome de Jesus. Glorificado seja o Senhor. E quanto a você, meu amado irmão, que ainda não está inscrito no nosso canal, mais uma vez te convidamos a fazer parte do nosso grupo. É muito simples, basta tocar na imagem circular com o nosso logo que irá aparecer ao final. Aí você se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. E então você já será um dos nossos e terá pleno acesso ao acervo do nosso canal, que já contém mais de 300 mensagens publicadas. Tudo para o seu e para o nosso crescimento, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Faça isso, meu amado irmão, minha amada irmã, e sejam bem-vindos ao nosso meio. E também não saia do nosso canal. Continue conosco. Aproveite para assistir mais uma das mensagens que iremos sugerir. Basta tocar na imagem do vídeo para ser direcionado. Faça assim. Fique conosco e fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, saudável, em espírito. Sempre,
meus amados, na graça de Jesus. Amém.